Olá, bom dia. Olá, bom dia. Mais uma live do Café Textual. Hoje o tema é tirando proveito da leitura. Hoje também é o Dia Nacional. Olá, Letícia, bom dia. Tudo bem? Seja bem-vinda. Hoje é o quinto Café Textual e o tema é tirando proveito da leitura. E aí, hoje nós temos também o Dia Nacional da Leitura, comemoração desse dia e nada mais interessante do que falar sobre leitura e como que a gente tira proveito da leitura, não é mesmo? Então, hoje o Café Textual vai ser mais curtinho, eu imagino, porque o tema ele não é tão amplo, tão... Até daria para falar bastante coisa, mas, né, como hoje é feriado, o pessoal está descansando, a maioria não quer nem saber de estudar, principalmente num feriadão, né? E aí é interessante porque vou fazer uma pergunta. Já aconteceu de tu ler um texto várias vezes e mesmo assim não entender nada? Pois é. A maioria das pessoas acontece exatamente isso, né? Lê e não entende nada. Olá, Marinho, seja bem-vindo. Quer dizer, não sei se é Marinho mesmo o nome, mas enfim. Coloquem aí suas dúvidas sobre leitura. Então, voltando à pergunta, né? Já aconteceu de você ler um texto e não entender nada? E aí, obviamente, isso é frustrante. Mas vocês podem ficar tranquilos, porque você não é o único que lê um texto e não entende. E isso acontece porque aprender alguma coisa não é só passar os olhos de página em página e achar que está tudo bem. Então é preciso, primeiro, eu acho que a primeira dica é interagir com o que a gente lê. Por quê? Porque quando a gente interage, a gente precisa pensar sobre o que está lendo, sobre o que está fazendo. E aí a gente precisa entender que existem três tipos de leitura. A primeira é de entretenimento e distração, que é aquela que eu leio por prazer, que eu leio para passar o tempo, sem preocupação com nada. Eu tenho também a leitura, o segundo tipo de leitura é a cultura geral ou informativa, que é aquela para tomar conhecimento. E o que é isso? Ah, é aquela placa de trânsito, é a informação que tem na loja, né? Use máscara, proibida a entrada, uma placa de trânsito, uma notícia de jornal, enfim. E o terceiro tipo é o de aproveitamento formativo, que essa é a que nos interessa, que é aprender algo novo ou aprofundar um conhecimento já existente. E para ler, eu preciso, primeiro, para poder absorver mais e melhor, fazer algumas perguntas, né? Que a gente chama de leitura dedicada. Essa leitura dedicada, ela é obrigatoriamente mais demorada. Por que ela é demorada? Porque não é simplesmente passar o olho na página e ficar sublinhando várias e várias linhas. Esse tempo ele precisa ser mais aproveitado, né? Para diminuir a necessidade de reler esse material. E aí eu trago um exemplo de vários alunos, né? Por exemplo, aqui eu tenho um texto, esse texto está todo sublinhado, está todo, né, com marca-texto. E aí a pessoa vai lendo e vai grifando todas as palavras. Daí eu faço a pergunta: será que vale a pena eu fazer esse tipo de marcação num texto? Por quê? Se eu tiver que retomar ele para uma prova, por exemplo, eu vou ter que ler tudo de novo.
Então não é interessante, a gente precisa, na hora da leitura, abdicar disso aqui, ó. Ou usá-lo com consciência. Eu tenho que grifar o menos possível para que eu possa minimamente saber o que eu estou lendo no futuro, né? Eu preciso retomar esse texto para uma prova, eu preciso retomar esse texto para uma, para uma apresentação, para uma avaliação. Então, evitar ao máximo de fazer isso aqui, né? Marcar o texto inteiro. Por quê? De novo, eu não vou conseguir. Imagina se eu tenho um texto. Esse aqui é um texto de, sei lá, 15 páginas, 19 páginas. Se um professor me passa durante um semestre 10 textos, são 200 páginas que eu vou ler tudo isso aqui que eu marquei. Então, isso não é uma leitura produtiva, ok? Bom dia, professor Alexandre, seja bem-vindo. Então, para que eu possa fazer essa leitura com mais propriedade, eu preciso olhar esse material. Eu preciso saber o que a gente chama da técnica do scanning e skimming, que eu vou fazer um reconhecimento geral desse texto que eu estou lendo, que pode ser um texto que eu posso ler, ver se ele tem um resumo, se ele tem prefácio, se ele tem alguma nota introdutória, olhar os títulos, os subtítulos, para ter uma noção geral desse texto. Uma outra questão, por exemplo, é saber se esse autor é conhecido, quem é esse autor, o que eu sei sobre ele, o que ele já escreveu, porque isso me dá um panorama geral. Eu até publiquei um tempo atrás que eu estou lendo o livro O Santo e a Porca, de Ariano Suassuna. E claro, para eu ler esse livro, O Santo e a Porca, de Ariano Suassuna, que provavelmente essa semana ou na próxima eu vou fazer a resenha desse livro, eu preciso saber quem é Ariano Suassuna, onde ele morou, o que ele fez. E aí, quando eu tenho essa noção de quem é o autor que está escrevendo aquele texto, eu vou ler esse texto com mais propriedade, já sabendo que aquela pessoa ela é importante ou não é importante, que contribuição ela deu, né? No caso hoje, em comemoração ao Dia Nacional da Leitura, que contribuição Ariano Suassuna deu para a cultura brasileira, quem é ele, né? Enfim, eu preciso ter essa noção, saber se esse autor, ele é, por exemplo, se é um texto técnico, se ele é um dos cânones ou do Papa da área, né? Por exemplo, tem muitos professores de administração que vão me matar, mas quem faz administração e não conhecer Peter Drucker não conhece, não sabe minimamente administração. Pode ser até que esse seja um autor que não tenha tanta ênfase, mas eu preciso saber quem é, quais foram as teorias e o que ele escreveu, né? Assim, na psicologia eu preciso saber quem é Freud, Skinner, todos os pais das áreas dentro da psicologia. Assim como na pedagogia eu preciso conhecer quem é Piaget, quem é Vygotsky, quem foi Vallon. Então são os cânones da área, né? E assim deve ter também, né, professor Alexandre, na matemática, enfim, todas as áreas têm o pai da criação, o pai da teoria. Então a gente precisa conhecer e saber quem foram essas pessoas, ok? Então, eu preciso primeiro saber quem é esse autor do texto, como já falei. E aí, que tipo de linguagem ele usa? Que tipo de linguagem o texto usa? É técnico? É um texto informativo? É um texto didático? Que tipo de texto é? Porque, por exemplo, um livro didático ele tem o objetivo de apresentar e explicar um assunto. Já um informativo ou de opinião, não. Né? Se é uma resenha, é a opinião de alguém sobre determinado assunto. Então, como já falei, olhar antes da leitura como que esse texto está organizado, se ele tem ou não divisão, se ele é um texto único, se ele está dividido em capítulos, se os parágrafos são muito grandes ou muito pequenos, se tem ilustração para ajudar no entendimento desse texto. Enfim, todas as partes do texto, né?
Uma das questões que eu falei antes é essa aqui, né? De não fazer esse movimento de grifar tudo. E aí eu trago um outro exemplo, que é o de usar os post-its. Então, por exemplo, a cada parágrafo eu faço uma pequena anotação. Então, será que eu preciso grifar tudo? Aqui eu tenho 5 post-its. No momento da prova, não é mais fácil eu ler esses 5 post-its do que ler o texto inteiro? E aí, claro, eu posso pegar esses post-its e transcrever para um outro lugar, para o computador, enfim, e fazer um resumo desse meu trabalho, né? E aí, claro, essas anotações, cada pessoa tem a sua maneira e a criação dos seus próprios símbolos, né? Só que o marca-texto ele precisa ser utilizado de forma consciente, como já disse antes e vou repetir. Não adianta nada eu grifar o texto inteiro com marca-texto, porque chega na hora de uma prova, eu não vou conseguir ler todo o material de novo. Eu preciso ler o que é efetivamente importante. E aí a gente precisa fazer perguntas para esse texto, né? E, por exemplo, sempre que eu leio, eu preciso refletir sobre o que eu leio. Então, olha só, para uma leitura ser proveitosa, eu preciso atenção. Essa é uma questão que muitas pessoas dizem: quando eu vou começar a ler um texto, eu leio, como fiz a pergunta no início da live, vou ler o texto, e aí eu leio e não entendi nada do que li. Então, atenção, eu preciso abstrair de tudo o que está acontecendo ao meu redor e ter atenção no texto. Preciso ter uma intenção, né? Um propósito. Por que eu estou lendo esse texto? Eu estou lendo esse texto porque o professor pediu. A gente não consegue ter motivação, então eu preciso encontrar motivação. Por que eu estou lendo esse texto e o que vai agregar isso na minha vida? Uma outra questão fundamental é reflexão. Refletir sobre o que lê. A cada parágrafo processa, entendeu? Aí a atenção ela é consolidada, digamos assim, porque senão o que acontece? Eu leio, estou com os olhos no texto, mas a minha mente está em qualquer lugar. Então eu preciso estou colocando a cada parágrafo para aquela pessoa que tem maior dificuldade de atenção. Mas a cada trecho fazer essa reflexão. O que eu estou descobrindo, qual é o ponto de vista aqui, o que o autor está falando. E aí, por conta dessa reflexão, eu acabo tendo um espírito crítico, né? Que é a avaliação do texto. Ele está sendo redundante, porque a maioria dos textos ele traz um conceito, principalmente os textos técnicos e didáticos, ele traz um conceito e depois ele fica uma página, duas, explicando o que acontece com o texto, né? Então eu preciso criar esse espírito crítico, e eu só crio esse espírito crítico se eu faço reflexão sobre o que eu estou lendo, né? O professor Alexandre coloca, perfeito, professor, eu concordo plenamente, exatamente. Né? Essa questão da leitura, de ler, por exemplo, penso eu, de ler o texto e o texto está, o olho está no texto, mas a mente está em qualquer lugar que não ali. E aí, claro, se eu tenho uma intenção, eu tenho uma reflexão e eu crio esse espírito crítico, automaticamente eu consigo analisar o que eu estou lendo. E aí começa a fazer sentido ou não. E eu começo a pensar, esse texto faz sentido para o meu futuro profissional? Esse texto faz sentido para o que eu estou vivendo agora? Para o contexto da disciplina, para o contexto, né, que o professor colocou? E aí, obrigatoriamente, olha só, se eu consigo refletir, se eu consigo criticar esse texto e analisar, eu consigo fazer uma síntese, né? Que é isso aqui que eu mostrei, ao invés de esse processo de pintar o texto inteiro. Quando eu faço isso, quando eu faço esse movimento aqui, eu não tenho condição ainda de análise reflexiva, de síntese, mas quando eu começo a ler em um post-it, e esse aqui é aquele pequenininho, tá? Porque tem os outros maiores, que eu consigo num post-it desse tamanhozinho colocar a minha ideia e o que eu aprendi com aquele parágrafo, é muito mais interessante. E aí, cada vez que eu leio,
quanto mais eu leio, na verdade, eu vou adquirir velocidade de leitura. Então, por exemplo, eu li há pouco tempo atrás um livro de 500 páginas praticamente, tinha 400 e alguma coisa, em 3 dias. Ah, mas leu assim, sentou? Não, às vezes eu li uma tarde inteira e eu li cento e poucas páginas. Quanto mais a gente lê, mais velocidade de leitura a gente tem, né? Olá, Igor. Professor Alexandre coloca, vale a pena fazer um resumo à medida que se lê? Com certeza. Por quê? Porque a gente vai refletindo sobre. E às vezes, como eu falei antes, professor, os autores, claro, isso não se prende à literatura, né, dessa de lazer, mas também, porque muitas vezes eu preciso anotar alguns pontos para poder entender a história, porque tem algumas histórias que são extremamente, né, emaranhadas. Alguns autores começam vários assuntos e vão é, é, trabalhando ao longo do texto. Agora, texto técnico, didático, enfim, de área, geralmente o autor traz um conceito nos primeiros parágrafos e depois ele passa 2, 3 páginas explicando aquele conceito. Então, é importante fazer o resumo à medida que a gente vai lendo, justamente por conta da atenção. Se eu pegar um texto como esse que eu trouxe aqui de exemplo para vocês, 19 páginas, e ler ele numa tacada só, no final eu vou dizer, tá, o texto falou, aí eu vou pro título, ele falou de tecnologia ou metodologia? E aí, será que eu absorvi algum conhecimento? Mas se eu faço o resumo, por exemplo, nessa página que eu fiz o resumo, ele trabalha a diferença entre técnica e tecnologia. O que é técnica? O que é tecnologia? Que tipos de tecnologia existem? Então, com esses post-its aqui, fica muito mais fácil de, no final das 19 páginas, eu dar uma lida e fazer esse resumão, né? Fica muito mais fácil e prende mais a atenção. Obviamente, meu cérebro não fica voando, né? Muitos alunos dizem para mim, professor, eu leio e aí nessa questão de ler, o meu olho está no texto e minha mente voou, enfim, foi para a praia hoje, feriado, né? Um dia de sol maravilhoso que está aí fora. Então, é importante a gente também perceber qual é a nossa forma de ler, né? Mas, eu não tenho atenção, então precisa treinar a atenção. Isso aí talvez seja tópico até para uma outra live, né? Como ter atenção no momento da leitura do estudo. E aí, algumas regras elementares para a gente trabalhar a questão da leitura. Nunca, jamais comece a ler, principalmente leitura de estudo, sem ter um propósito definido. Porque eu estou lendo esse texto. Eu já ia dizer essa bagaça, porque eu sou, né, dessas. Sempre a gente precisa sempre reconhecer cada assunto, cada gênero literário, porque requer uma velocidade de leitura. Por exemplo, eu estou lendo um texto para lazer. Eu preciso ter uma velocidade mais lenta? Não, porque é lazer, eu estou ali, estou lendo, estou entrando na história. Agora, um texto técnico que tem muita regra, muita informação, muitas palavras novas do que eu não conheço, então eu preciso ter uma velocidade menor de leitura. Eu preciso entender o que eu leio, não adianta continuar uma leitura sem entendimento, né? De novo, eu preciso avaliar o que eu leio. Eu preciso discutir o que eu leio. Professor, como é que eu vou discutir o que eu leio? Muitas vezes eu falo sozinha. Eu fico discutindo comigo mesma. E eu lembro que muitas vezes as pessoas passavam, às vezes eu estava trabalhando, caminhando e falando sozinha. Aí aluno passava por mim na universidade, professor, tá ficando maluco? Eu digo, não, tô conversando com alguém inteligente. Porque quando a gente não tem ninguém próximo para discutir, às vezes a gente precisa conversar conosco mesmos, né? Conosco mesmo, tá certo isso? Sei lá, enfim. A gente precisa conversar com a gente mesmo para poder ver se faz sentido. Porque muitas vezes determinados conceitos passam batido e assim, putz, eu já li isso em algum lugar, mas agora eu não consegui apreender. Então, muitas vezes a gente precisa discutir sobre isso.
tentar aplicar, por exemplo, se é um problema recorrente da área, então eu preciso fazer esse movimento, né, de aplicação prática. Ah, mas é um texto teórico, enfim, eu não tô, nesse momento não tem estágio é só no final do curso, tá? Será que aquele conceito não é aplicado no dia a dia? Às vezes a gente vê um conceito, né, da pedagogia e, né, da área ou de língua portuguesa. Ah, eu vou aplicar, vou tentar escrever essa situação de novo para fixar na minha mente. E aí, por último, né, para meio que finalizar a nossa live aí, eu trago alguns defeitos que a gente precisa evitar na hora de ler, né? Principalmente no estudo, que é o foco do meu trabalho, né? Dispersão de espírito, que é aquilo que eu já falei, né? Falta de concentração, falta de atenção. Ah, mas eu tenho isso direto, professor, então é preciso fazer uma avaliação para saber em que nível que está essa falta de concentração ou essa falta de atenção. Muitas vezes, como já disse em algumas lives anteriores e inclusive para os meus alunos, que a gente pode ter algum problema cognitivo, né? O quê? Ah, essa questão de falta de atenção pode ser um déficit de atenção. Ah, o TDAH agora está na moda. Não, o TDAH sempre existiu, mas tem pessoas que podem ter o TDAH, né? Ou o TDA, o transtorno de déficit de atenção, não necessariamente com hiperatividade, pode ser sem hiperatividade. Pode ser estresse, por exemplo. O estresse deixa a gente automaticamente sem atenção e sem concentração. Preocupação demasiada. Tem que saber se não tem sabotador aí dentro atuando, né? Então, cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa diferente. Um outro defeito que a gente tem, que precisa ser evitado no ler, é a inconstância. Eu leio quando alguém me pede, eu não tenho o hábito de ler diariamente. Então, de novo, vou pedir, né, para que vocês comecem a fazer esse treinamento. Ler 2 páginas por dia. Se eu tenho um livro de 100 páginas, eu comprei um livro e tô com preguiça de ler, não sei o quê. Quando eu começo a ler, eu tenho que ler desembestadamente e acabar. Não, lê 2 páginas por dia. 3 páginas por dia, daqui a pouco você entra no Flow, você lê 10 páginas. Então, se é um livro de 100 páginas, se eu ler 10 por dia, professor de matemática me ajude. Em 10 dias eu terminei o livro. E em um ano, quantos livros eu leio? Se eu conseguisse ler um livro por mês, eu leio 12 livros ao ano. Tem meses que eu leio 2, 3. E eu leio texto técnico e leio texto de lazer. E eu gosto de ler. Então, eu estou sempre lendo, estou sempre fazendo alguma coisa. Então, essa questão da inconstância, ela é um fator que desmotiva a leitura também, né? Vou ler aqui o professor Alexandre coloca, prende mais atenção, a ideia dos post-its é excelente, com certeza, né? Inventaram o post-it e a gente muitas vezes não sabe usar. Também coloca conversa comigo direto, a Vanessa. Oi, Vanessa. Coloca, eu também falo sozinha, encontro várias soluções, com certeza. Muitas vezes a gente, nesse processo, a gente resolve problemas, a gente encontra a solução, enfim, né? O professor Alexandre. A leitura requer tranquilidade e concentração. Perfeito. Leitura é de formiguinha mesmo, né? Então, a leitura requer tranquilidade e concentração. Interessante porque ao longo dos anos eu sempre trabalhei com muita gente, né? Na época, hoje eu estou aposentada, mas quando trabalhava na universidade, a sala nunca. Eu trabalhava na direção, né? Eu era secretária da direção, eu trabalhei a minha vida inteira com escrita, então eu era secretária e era uma sala da direção, então eram 4 direções, direção de pesquisa, de extensão, de ensino e o diretor-geral do centro. Aquela sala não parava assim, ó, único espaço que não tinha ninguém dentro da sala, a não ser eu e a outra secretária, era quando terminava o expediente ou antes de começar o expediente, porque eu tive que treinar a minha atenção. Então, eu lia
E olha que durante a minha estada como servidora da universidade, eu fiz 3 graduações, 3 especializações e um mestrado. E, óbvio, eu tinha tempo durante o meu expediente para estudar, sim. Em alguns momentos, 15 minutos, meia hora, muitas vezes, eu tinha tempo. Só que a sala era muito barulhenta e eu adquiri o hábito de meio que cortar a audição. Então, muitas vezes as pessoas entravam dentro, né? Como eu trabalhava com a área de ata, então eu fazia todas as atas das reuniões do conselho, enfim, eu precisava prestar atenção. E tinha vezes que as pessoas entravam dentro da sala, chegavam na minha frente, na minha mesa, conversavam comigo e eu ali no computador. Aí a pessoa batia em mim, Esther, tu não tá me ouvindo? Eu digo, oi? Por quê? Porque eu treinei tanto a atenção que esse treino, ele funciona até hoje. Se eu tô concentrada, meu filho me chama, eu não escuto. E às vezes, pô, mãe, tu não me escutou? Não, porque eu tô tão concentrada no que eu tô fazendo que é como se eu cortasse a audição e a minha atenção tá focada. E talvez da maneira como eu consegui fazer isso, porque eu trabalhei durante algum tempo com surdos, e eles têm um poder de atenção enorme, né? Eu trabalhei de 96 até 2006, eu acho que uns 10 anos mais ou menos com surdo. E eu aprendi com eles a ter essa atenção. E nós, que temos todos os sentidos, né? A gente pode treinar essa atenção, né? Como o professor disse, né? O treino da atenção funciona, é questão de prática, com certeza. Então, eu sou prova viva disso. Se eu estou concentrada, não adianta me chamar, eu não vou ouvir. Por quê? Porque eu tenho que colocar foco. Então, a leitura requer tranquilidade? Sim, tranquilidade, eu estar tranquila. Mas o ambiente pode estar tumultuado. E claro, aquela pessoa que tem dificuldade de atenção, ela automaticamente vai ter mais dificuldade de concentração. Principalmente uma pessoa que tem, e aí eu vou retomar, a questão do TDAH. Uma pessoa que ela tem um pouquinho de hiperatividade, digamos assim, ela automaticamente ela tem mais dificuldade de concentração. Porque ela tá aqui, se passa uma mosca voando, ela já foi embora. Ah, daqui a pouco bateu lá sei lá, uma panela, opa. Então, é muito mais fácil sair desse lugar aqui, né? Da atenção. Então, embora os hiperativos tenham dificuldade, mas eles conseguem fazer treinos para trabalhar essa concentração, né? A passividade, né? É um outro defeito que a gente precisa evitar, que é a leitura passiva, esse eu acho que é o maior problema de todos. É a leitura passiva sem a questão do trabalho mental do raciocínio, que eu preciso, sempre que eu leio, não ficar na passividade. É como se eu lesse tudo o que me é entregue pelo professor, pelas pessoas, ou por aquilo que eu tenho interesse, e eu não penso sobre. Né? Então, essa passividade ela é muito complicada, porque é como se eu acreditasse em tudo que eu leio. E às vezes não é, porque às vezes um autor traz um conceito que eu digo, isso aqui não cabe, porque ele está dizendo isso, mas é um mundo ideal, mas o que eu vejo na prática não é isso que acontece. Por exemplo, falando de mim, tanto na área de língua portuguesa, quanto de pedagogia, quanto de administração, cara, as teorias são excelentes, mas quando a gente vem para a prática, a gente vê, não faz sentido. Então, o que que dessa teoria eu tenho aqui na prática e o que que eu posso melhorar aqui para chegar nisso? Então, aí sim, as leituras que eu faço começam a fazer sentido, né? E aí, claro, muitas vezes também um excessivo espírito crítico também ele complica, né? Porque uma preocupação exagerada em censurar o que o outro escreveu, e aí eu fico nessa pira e acabo não trazendo o que efetivamente poderia, né? Preguiça, que aí é um ponto, né, fundamental. Ah, eu tenho preguiça de esclarecer alguma coisa que está no texto, de uma palavra nova, eu estou com preguiça de ler. Eu acho que a preguiça tem a ver com a procrastinação, que foi o tema de outra live aí que eu já fiz.
E eu acho que por último aí a deslealdade, né? E essa deslealdade ela tem a ver com uma distorção do pensamento do autor. O autor traz X e eu distorço o que ele coloca. Então é como se eu não fosse leal ao que o autor está escrevendo. Então esses defeitos eles precisam ser evitados para que efetivamente a leitura faça sentido. Então são muitas questões envolvidas numa boa leitura, né? Para ser um leitor proficiente, eu preciso efetivamente treinar, né? É a mesma coisa se eu fizesse a comparação com querer um corpo sarado. Eu preciso treinar. Ah, eu quero ir um dia na academia e já ter o resultado de quem está lá há 2 anos. A leitura é a mesma coisa. E na verdade a gente está exercitando um músculo aqui dentro, né? Então, a leitura é para o cérebro, assim como a academia é para o corpo físico, né? Então a gente precisa treinar esse músculo que está aqui dentro, a gente precisa ter essa constância, né? É fundamental. O professor Alexandre coloca, né? É questão de prática. O filtro na leitura é fundamental. Temos que extrair o que nos interessa. Sim, eu acho que passei aqui algumas dicas, né? Principalmente dos defeitos que a gente precisa evitar e também dessa questão muito importante de tudo o que eu leio, não é só leitura, né? É assistir uma live, é assistir um filme, eu preciso conversar com esse filme internamente. O que faz sentido? Será que o que a pessoa está apresentando, seja até num curso, né, professor? Quando o senhor, nas nossas mentorias aí na quinta-feira, quando o senhor coloca um conceito, traz uma situação, eu fico o tempo inteiro conversando, tá, mas isso acontece aqui, isso acontece ali, ah, isso não faz muito sentido para mim, ou isso faz muito sentido. Então eu preciso ter esse movimento, seja num curso, seja numa leitura, em qualquer situação, porque, querendo ou não, quando eu vejo alguma coisa, eu estou fazendo uma leitura de mundo, não é só no livro que eu tenho informação. A informação ela chega de todas as formas e eu faço essa leitura, seja de uma placa, seja de um filme, seja de um vídeo, de uma live, de um livro. Eu tô lendo, eu estou lendo esse mundo, né? Enfim, estamos aí com 32 minutos. Eu achei que eu ia fazer uma live de 10, 15 minutos, mas né, fluiu aí. Eu espero que vocês tenham gostado, trazer um pouco do conhecimento sobre leitura, né? O professor Alexandre coloca mentalizar e interiorizar os conceitos mais importantes, com certeza. E aí sim, quando eu faço esse movimento, professor, de pensar sobre o que está sendo colocado, fica muito mais fácil de eu aprender esse conteúdo. Porque se ele não faz sentido, quando eu penso sobre ele não faz sentido, não vai agregar em nada, né? Minha irmã tá aqui na live e ela muitas vezes ela vem com conceitos de área que eu digo assim, meu Deus, eu li isso na minha graduação e eu não aprendi, por quê? Porque era tanta coisa que eu fazia na época que a leitura passou batido e agora hoje eu tenho que retomar muitas vezes alguns conceitos que naquele momento lá, né, quando eu tinha 20 e poucos anos, que eu digo, meu Deus, eu já li isso e eu não entendi, por quê? Porque eu não fiz essa leitura reflexiva, eu não pensei sobre, né? Professor, a Vanessa colocou, adorei, obrigada. Professor Alexandre, excelente live, professor, muito obrigado, eu que agradeço. Adoro materiais de interpretação de texto, a Vanessa coloca. Tamo junto, né, pessoal? Hoje era isso, eu trouxe esses conceitos aí para vocês, para ser mais prática a vida universitária, enfim, né, de professores, como tem aqui. Desejo para vocês um excelente feriado, uma excelente semana e na segunda-feira que vem, talvez eu faça atenção na leitura. Eu acho muito importante esse. Oh, Dê, obrigada. Que bom que você está aí. Achei que não ia aparecer. A Débora tá lá em Madrid me assistindo aí, Débora. Grande beijo, saudades. Gente, um grande beijo para vocês. Como disse, um bom feriadão aí, bom resto de feriado, né? Porque hoje é o último dia. Uma boa semana e até segunda-feira que vem às 9 da manhã. Grande beijo.